Sejam bem-vindos, professoras e professores, à nossa 7ª edição da TPC da área de linguagens. Vamos começar hoje com um tema que interessa a todos vocês, a todos nós, né? Um tema bem atual, o tema de hoje, competências socioemocionais. Um tema atual que temos que conversar muito sobre isso. A área de linguagem é formada pela professora Rita, na língua portuguesa, a professora Helena em arte, eu, Esdras, educação física, e a professora Beth, em inglês. Pauta. Teremos uma sensibilização com o trailer do filme Divertidamente, que acho que vocês já conhecem, mas é um filme bem bacaninha. A atividade vai ser em Padlet. Espaço interação, nós teremos depoimento e socialização de boas práticas. No espaço interação, teremos a participação das professoras coordenadoras, Elizabeth dos Santos Tuasca, da EE Diógenes Duarte Paz, Eliana dos Santos Marreto, da EE Maria José Maia de Toledo, e Maria Elídia Soares Rodrigues, da Escola Estadual Alessandra Pesato. Na socialização de boas práticas, teremos a professora Eliene Márcia Figueiredo Bugatti e da aluna Ellen Sampaio Napolitano, da Escola Estadual Maria de Almeida Xeledor. Desde já agradecemos a participação de todos vocês. Objetivos: refletir sobre as emoções, articular a BNCC e o currículo paulista, conceituar e compreender as competências socioemocionais, vivenciar atividades, socializar boas práticas e alinhar as ATPCs. Então, vamos aí, sem perder muito tempo, vamos colocar um trailer aí para vocês assistirem um pedacinho desse filme, depois eu volto aqui para conversar com vocês, ok? Vamos ao filme, então? Então, e na escola, como foi? Foi até legal, eu acho. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Vocês perceberam? Eu sim. Tá tenso. Temos que descobrir o que tá pegando. Mas não é nada bom. Sinaliza pro pai. Mas... tá olhando pra nós. O que ela falou? Quê? Me desculpe, eu tava viajando. É dia de lixeiro. Não abaixei a tampa do vaso. O quê? Fala de uma vez. O quê? Outro sinal. Então, Riley, e a escola? Ai, ninguém merece. Foi ele que escolhemos no lugar do piloto carioca. Eu tô legal, tá bom? Como assim? Você não falou que era pra ser natural? Riley, está tudo bem? Chefe, ela bufou pra gente. Tá, vamos pegar leve. Eu não quero ter que dar piti. Não, dá piti não. Riley, eu não gostei dessa atitude. Eu te mostro a atitude, Não, bigode. não, calma. Qual o problema? Eu falo o que eu quero. Alto nível de malcriação. Sou eu, alerta vermelho. Alerta vermelho. Eu exijo um pouco mais de respeito aqui dentro dessa casa. De onde veio isso? Tem mais. Ah, é? Eu... Prepare o piti. Chaves em posição. É só dar o comando, senhor. não enche! Fogo! Já chega! Vai pro quarto! Deu piti e com razão. Muito bom, senhores. Podia ter sido um desastre. Gente, que desastre. Vamos, vem voar comigo, gatinha. Todos nós sentimos raiva, medo, alegria, tristeza e desprezo, repulsa. E essas emoções estão presentes na nossa vida, e senti-las são fundamentais para a nossa aprendizagem, existência, experiências e comportamento. Mas precisamos aprender e ser capazes de lidar com elas em diferentes momentos e contextos. Por exemplo, nesse momento de pandemia,
às vezes, elas se fazem presente ao mesmo tempo, não é mesmo? Então, agora, convidamos vocês, professores, a participarem junto com a gente numa atividade de Padlet. Vocês vão ter 3 minutos para responder essas 2 perguntas. Como estão as nossas emoções no atual cenário da pandemia? Como estamos lidando com a empatia, a tolerância ao estresse, a autoconfiança, o foco, a iniciativa social, a organização, o respeito e a responsabilidade? Então, você tem aí abaixo o endereço para vocês participarem com a gente. Então, vocês têm 3 minutos para responder a essas perguntas. Ok? Estamos aguardando a sua participação. Professores, professoras, agradecemos aí a participação de todos. Eu me despeço aqui, passo a palavra à professora Rita e tenho força e fé que vamos passar por tudo isso. Olá, sou a PCNT Rita de Língua Portuguesa. Nesta TPC, iremos falar sobre as competências socioemocionais e a sua importância e relevância para a formação integral do estudante. O estudo de hoje está pautado na BNCC e no Currículo Paulista, páginas 28 a 36. Dentre os fundamentos pedagógicos do Currículo Paulista estão o compromisso com a educação integral e o compromisso com o desenvolvimento de competências. Em consonância com a BNCC, o Currículo Paulista
considera a educação integral como base de formação para os estudantes. Dessa maneira, sustenta e afirma o compromisso com o desenvolvimento integral dos estudantes, em suas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural, que precisam ser desenvolvidas durante o processo de aprendizagem. O currículo ainda reitera que as atividades desenvolvidas com os alunos dentro e fora do espaço escolar devem estar voltadas para o desenvolvimento das 10 competências gerais da BNCC. Destaco ainda a importância de aprofundarmos nossos estudos em relação ao currículo paulista, a fim de ampliarmos nossos conhecimentos sobre os fundamentos pedagógicos e como esses estão articulados com os campos de atuação, as práticas de linguagem, ao ano, à habilidade, aos objetos de conhecimento. Na verdade, o estudo é imprescindível para que a implementação do currículo paulista ocorra de forma produtiva, significativa e que colabora, e que garanta o desenvolvimento integral dos nossos estudantes. Nesse sentido, pensando nesse estudante que queremos formar, faz-se necessário, em um primeiro momento, conhecer e compreender os aspectos socioemocionais presentes nessas competências, para que possamos, nas próximas etapas desse percurso, saber aplicar, analisar, avaliar e criar. Veja aqui a importância, a necessidade desse conhecimento desses aspectos socioemocionais em relação a competências cognitivas, pois estas devem estar articuladas. Bem, afinal, o que são competências socioemocionais? Vamos, neste momento, ouvir os depoimentos das professoras coordenadoras Elizabeth, Luciana e Maria Lídia. Elas irão falar sobre competências socioemocionais e como estas competências estão neste momento de pandemia, neste cenário que estamos com atividades não presenciais, com a aula remota, e elas vão colocar suas impressões de como que elas lidam consigo mesmo, como elas lidam com os outros e com os desafios. Vamos ouvir? Olá, pessoal. Eu sou Luciana, PCG da professora Maria José Maia de Toledo. E vocês me pediram para responder o que eu entendo por competência socioemocional. Eu acredito que é a capacidade que nós temos de lidar com as nossas emoções e as dos outros. A sociedade de hoje, ela exige, uma pessoa capaz de lidar com as mais diferentes situações, com os mais diferentes conflitos, solucionar, mediar. E essa parte do emocional junto ao cognitivo é o que forma, um indivíduo de excelência acadêmica, é o que forma o cidadão integral, que tenha essa parte emocional muito resolvida dentro da sua própria vida. Ele é que vai fazer um cidadão, um profissional que esteja realizado no seu projeto de vida, que faça diferença na sociedade futura. Então, lidar com essas nuances emocionais é fundamental. E a escola faz isso o tempo inteiro. Vocês me perguntaram também como eu lido com as minhas emoções, Bom, tranquilamente eu posso dizer que o meu lado espiritual sempre foi forte e nesse tempo está um pouquinho mais ainda aguçado. Então eu me apego a Deus, eu confio muito em Deus, ponho tudo nas minhas orações. Eu tinha uma vida muito agitada, mas parte dessa vida era dedicada à igreja. E então eu não ficava muito na minha casa e enfim. E eu comento com todo mundo. Hoje eu sei o que é morar no meu apartamento. Então, parte dessas emoções aí é principalmente o lidar com Deus aí e cuidar e acreditar que vai tudo ficar bem. Bom,
como eu lido com as emoções dos outros, eu tenho uma escola inteira para cuidar, né? Então não é muito fácil. E eu citaria, dentre as competências, a empatia, né? Que é essa capacidade da gente entender as nossas emoções e ao mesmo tempo lidar com a emoção do outro, se colocar no lugar do outro. Então eu me coloco muito no lugar dos meus professores, no lugar dos meus alunos, dos pais dos meus alunos, e procuro sempre assim apoiar todo mundo, fazer com que a vida deles, dos meus professores no caso, seja a mais prática possível, sem sobrecarregá-los, para que eles realizem um bom trabalho junto aos alunos, junto à família dos alunos. Então são muitas tutorias, a gente corre atrás de todo mundo. Os alunos, por sua vez, pedem sempre que conversam conosco o retorno das aulas, por estarem, né, carentes da vida social, carentes da carga emocional toda que a escola gera sobre eles, né? As amizades, os conflitos e tudo mais. Então, sempre me colocando no lugar do outro e estando disponível para ajudar, para tentar apoiar no que for preciso. E a última pergunta era como eu lido com os desafios do dia a dia. Bom, os desafios da tecnologia, eu procuro lidar com a adaptação, né? Seja de professores como de alunos. Então, aquele que não sabe mexer com determinado aplicativo, com determinada ferramenta, a gente ajuda. Aquele que não tem acesso, a gente procura uma alternativa e assim vai. As demandas, eu procuro organizá-las, como eu já disse, para não sobrecarregar ninguém. E o maior desafio, eu acredito que é manter todo mundo engajado, né? Para que não desista, para que não suma, para que não desapareça. E graças a Deus a minha equipe é muito unida. Os meus professores, eles estão sendo sensacionais nesse sentido de não perder ninguém, como pede a secretaria, né? E assim a gente vai, trabalhando um dia de cada vez, uma ação de cada vez, com prazos e esperando a realização, dando um tempo hábil e caminhando. É isso. Bom dia, professores. Meu nome é Maria Lídia, sou coordenadora na Escola Alessandra Pesato. Eu fui convidada para participar do TPC de hoje e falar sobre competências socioemocionais nesse momento de pandemia. Para começar, entendo por competência socioemocional um conjunto de capacidades que cada um tem em lidar com suas próprias emoções, desenvolver autoconhecimento, relacionar-se com os outros, solucionar problemas e mediar conflitos. Como eu tenho lidado com minhas emoções? Em tempos de Covid-19, em que o isolamento social se faz necessário, não tem como evitar a ansiedade, medo de contaminação, incerteza de quando tudo isso irá acabar, dificuldade em se adaptar às novas rotinas e principalmente a essa nova maneira de lidar com o outro. E é em um contexto como este que as nossas competências são postas à prova. Assim, trabalhar com as macrocompetências socioemocionais, autogestão, engajamento com o outro, amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo é de grande importância. Ao mesmo tempo, não posso esquecer da competência 8, autoconhecimento e autocuidado. É essencial conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde, tanto física quanto emocional, compreendendo-se dentro da diversidade humana e acolhendo suas emoções e a dos outros, com autocrítica e capacidade de lidar com elas. Em momentos onde a tensão se faz presente, procuro tirar o foco do que me preocupa, escutando uma playlist de músicas clássicas ou para meditação, enquanto monto um quebra-cabeça ou cuido de minhas plantas. Isso acalma meus pensamentos e me mantém bem. Como eu lido com a emoção dos outros? Procuro praticar a empatia, me colocar no lugar do outro e tentar ver a dificuldade em que se encontra para tentar ajudar. Às vezes, até consigo.
Como eu lido com os desafios do dia a dia? Alguns momentos me parecem desesperadores. Fico bem nervosa. Mas, além de ser uma pessoa bem positiva, conto com uma equipe que colabora bastante para o sucesso de nossas ações. E nada como um dia após o outro. Agradeço ao convite da PCNP Rita, Fiquem bem e não se cobrem demais. Acredito que temos feito o melhor e colheremos bons frutos de nosso trabalho. Obrigada. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Beth Tuasca, sou coordenadora pedagógica da Escola Diógenes Duarte Paz e fui convidada para estar falando com vocês um pouquinho sobre as emoções, né? Então, como eu lido com as minhas emoções em tempos de pandemia. Bom, eu procuro fazer alguns exercícios físicos, tá? Então, eu gosto de pedalar, então eu estou tentando encaixar, né, essas atividades que me dão muito prazer, né, nesse tempo de pandemia. Confesso que eu abandonei elas nesses últimos 2 meses, né? Eu resgatei há pouco tempo. Porque chega uma hora que você começa a ficar tão envolvida com tudo isso que você não consegue se desconectar. Então comecei a voltar a um pensamento de me organizar para eu poder ter esse tempo para mim. Então voltei a meditar, eu gosto de pedalar e aí eu vou pensando então, a respeito da vida, das coisas que estão acontecendo. Procuro ter um pensamento de gratidão, né? Eu acho que cada dia é um grande presente que a gente recebe. Então, a gente tem que lidar com ele da melhor forma possível, né? Um segundo questionamento é como que eu lido com a emoção do outro, né? Então, a gente na coordenação, a gente é bastante pressionado, né? A gente tem aí as demandas da SEDUC, a gente tem as demandas da DE, a gente tem as demandas da escola, enfim. Eu procuro ter empatia, tá? Eu acho que quando eu vou falar com o professor, quando a gente vai pensar nos temas que a gente vai trabalhar na TPC, a gente sempre pensa na nossa escola, pensa como a gente pode chegar mais perto do professor sem que ele se sinta tão pressionado, né? Então a gente tenta, né, ou eu tento buscar esse olhar, né? Como que ele receberia tal situação. Tenho sucesso com tudo? Claro que não, né? Então, muitas vezes a gente fica bastante triste, que a gente imaginou que a gente estivesse ajudando e, de repente, a gente não foi bem interpretado naquilo, a gente não conseguiu, né, levar, né, ao professor, né, aquilo que a gente desejava nesse momento. Então, aí a gente tenta fazer todo um resgate, de estar retomando a conversa, falando em particular, pedindo desculpa, né, porque não foi aquela intenção, né, quando as coisas não dão muito certo, né. E por último, né, como que eu lido com os desafios do dia a dia, né. O desafio do dia a dia é isso, né, cada dia é uma surpresa e a gente vai tentando se organizar, se preparar e responder às demandas que nos chegam, né. Então, a hora a gente vai estar buscando aluno, então a gente vai estar lá trabalhando com esse foco, a hora a gente vai estar tratando do professor, como que ele está recebendo esses novos desafios. Então, cada dia é uma surpresa, cada dia a gente tenta programar esse dia para que ele aconteça de forma proveitosa e feliz, né? Então, é isso, né? Nesse momento, o que eu desejo para todos nós é que a gente tenha saúde mental, saúde física, para lidar com todas essas transformações, tá bem? Um beijo grande, fiquem com Deus e bora seguir. Bem, competências socioemocionais são capacidades individuais que se manifestam nos modos de pensar, sentir e nos comportamentos ou atitudes para se relacionar consigo mesmo, com o outro, de lidar com os desafios e enfrentar situações adversas ou novas. Elas podem ser observadas no nosso padrão costumeiro de ação e reação frente a estímulos de ordem pessoal e social. Entre outros exemplos estão a persistência, a assertividade, a empatia, a autoconfiança e a curiosidade para aprender. As 5 macrocompetências e as 17 competências socioemocionais. Antes de falar de cada uma delas, cabe
salientar que existem vários modelos científicos diferentes que têm como objetivo organizar os estudos sobre as competências socioemocionais. O modelo que está presente em nosso currículo é o das 5 macrocompetências, que organiza a ampla variação de competências socioemocionais. As macrocompetências são a amabilidade, que diz respeito à capacidade de colocar-se no lugar do outro. Dentro desse grupo estão as competências socioemocionais, empatia, respeito e confiança. Na macrocompetência abertura do novo, que diz respeito à capacidade de uma pessoa ser flexível, ter relação com a disposição para novas experiências estéticas, culturais e intelectuais, estão as competências socioemocionais, curiosidade para aprender, imaginação criativa, interesse artístico. Na macrocompetência autogestão, diz respeito à capacidade de ter foco, responsabilidade, precisão, organização e perseverança em relação a compromissos, tarefas e objetivos estabelecidos para a vida. As competências socioemocionais são foco, responsabilidade, organização, determinação, persistência. Em resiliência emocional, que diz respeito à capacidade de aprender com situações adversas e lidar com os sentimentos como raiva, a ansiedade, o medo, estão as competências socioemocionais, tolerância ao estresse, autoconfiança, tolerância à frustração. Já no engajamento com os outros, que diz respeito à motivação e abertura para interações sociais, as competências socioemocionais são iniciativa social, assertividade e entusiasmo. As 10 competências gerais da BNCC e as competências socioemocionais. O que é isso, né? Como que essas competências socioemocionais estão articuladas às competências gerais da BNCC? E quais delas são mobilizadas para o desenvolvimento de cada uma dessas 10 competências? Antes de estudar, ler e conhecer, é importante reforçar que, sendo as competências cognitivas e socioemocionais indissociáveis, conforme eu disse já no início da TPC, sua mobilização também ocorre simultaneamente, fato que deve ser intencionalmente explorado, a fim de garantir o perfil do estudante previsto nas 10 competências gerais da BNCC. Então, vamos conhecer as competências socioemocionais que são mobilizadas no desenvolvimento das 10 competências gerais da BNCC. Na competência 1, que trata do conhecimento, para que o aluno seja capaz de valorizar o conhecimento e continuar aprendendo, a competência mobilizada é a curiosidade para aprender. Já para que ele use o conhecimento na construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, são mobilizadas as competências respeito e responsabilidade. Na competência 2, o pensamento científico, crítico e criativo, para que ele seja capaz de abordar ativamente a ciência, a pesquisa e a reflexão, a competência mobilizada é a curiosidade para aprender. Já para que ele investigue as causas, hipóteses e que ele possa gerar novas soluções para os problemas importantes, é mobilizada a competência imaginação criativa. Na competência 3, que diz respeito ao repertório cultural, para que ele seja capaz de apreciar várias manifestações e possa participar de produções artísticas culturais, a competência mobilizada é a do interesse artístico. Na competência 4, que trata da comunicação, para que o estudante seja capaz de expressar e compartilhar suas próprias experiências, ideias e sentimentos com os outros, a competência mobilizada é a iniciativa social. Já para que ele produza significados
que levam à compreensão mútua, a competência mobilizada é a empatia. Na competência 5, cultura digital, para que ele seja capaz de se comunicar com outras pessoas, divulgar informações de maneira ética, as competências mobilizadas são a iniciativa social e a responsabilidade. Já para que ele utilize as habilidades computacionais para a produção de conhecimento e resolução de problemas, a competência mobilizada é a imaginação criativa. Na competência 6, trabalho e projeto de vida, para que ele tenha objetivos claros, para que ele saiba como alcançá-los e que tenha habilidades de fazer escolhas com autonomia, as competências socioemocionais mobilizadas são determinação, organização, foco, persistência e responsabilidade. Já para que ele conheça as suas preferências e para fazer as escolhas adequadas a elas, ele é mobilizada a assertividade. Na competência 7, a argumentação, para que ele seja capaz de negociar, defender adequadamente as ideias dos direitos humanos, é necessário são mobilizadas a empatia, o respeito, a assertividade. Para que ele tenha um consumo responsável, o cuidado de si e de outros, as competências mobilizadas são a responsabilidade e a autoconfiança. A competência 8, que trata do autoconhecimento e o autocuidado, para que ele consiga cuidar da sua saúde física, das suas emoções, envolvendo resiliência emocional e autoconsciência, as competências mobilizadas são a autoconfiança, a tolerância ao estresse, a tolerância à frustração. Na competência 9, empatia e cooperação, para que ele seja capaz de ajudar a entender as experiências e pontos de vista de outras pessoas, a competência mobilizada é a empatia. Já para que ele aceite a diversidade de outras pessoas sem preconceito, a competência mobilizada é o respeito. Para se envolver totalmente no diálogo e cooperar com as outras pessoas, independente de qualquer diferença de história de vida, é mobilizada a competência confiança. Na competência 10, autonomia e cidadania, para que a ação coletiva com base em princípios inclusivos e de apoio seja desenvolvida, são mobilizadas também as competências empatia, respeito, confiança. Para que seja capaz de se envolver com as ações e praticar o exercício da boa cidadania em uma sociedade diversa, são mobilizadas as competências iniciativa social, determinação e responsabilidade. Já para que tudo isso ocorra, juntamente com resiliência emocional, as competências mobilizadas, aqui no caso a competência mobilizada é a tolerância ao estresse. Bem, é muito importante saber quais competências socioemocionais são mobilizadas em cada competência da área de linguagem, para que eu possa articulá-las com as competências específicas das disciplinas e como que essas estão relacionadas e quais devem ser mobilizadas para que as competências socioemocionais também sejam desenvolvidas de forma articulada e simultânea, para que possamos realizar um trabalho intencional que favoreça o desenvolvimento integral do estudante, ou seja, um trabalho que as competências cognitivas e socioemocionais sejam trabalhadas de forma articulada e simultaneamente. Então, mais uma vez, me faço repetitiva, porque isso é a base, é aqui que parte
para o planejamento e articulação do desenvolvimento das habilidades previstas para ano e série. Seria importante também retomarmos as leituras em relação às competências da área de linguagens e as nossas competências específicas. É muito importante que elas sejam muito bem conhecidas para que possamos colocar em prática e fazer de uma forma produtiva a implementação do nosso currículo, garantindo assim o compromisso dele com a educação integral do estudante. Agradeço. Até a próxima. E hoje, no nosso espaço Interação, nós trazemos a professora Eliane Bugatti, que vai nos falar sobre a sua prática, a sua experiência com a atividade que ela desenvolveu com os alunos do 8º ano da Escola Maria de Almeida Schledorn. Eu acho que vocês irão gostar bastante. Ela fez o trabalho em cima da música Heal the World, de Michael Jackson, e que foi muito significativa para todos nesse momento de pandemia e visando tendo como foco as competências socioemocionais. Então, com vocês, a professora Eliane Bugatti. Olá, eu sou a professora Eliane Bugatti, da Escola Professora Maria de Almeida Schledorn. E hoje eu vou apresentar para vocês a atividade que eu fiz juntamente com o coordenador pedagógico Marcelo Green Barcaro, com os alunos do 7º, 8º e 9º ano, na matéria de inglês. Então, como estamos vivendo em isolamento social e os ensinos estão sendo feitos de forma remota, fez-se necessário usar estratégias educativas no desenvolvimento das competências socioemocionais. E qual foi o objetivo dessa atividade? Um dos objetivos da aprendizagem de língua estrangeira é que o aluno use o que está aprendendo em situações significativas e relevantes. Então, através de atividades com a música, é possível fazer com que os alunos se sintam integrantes da sociedade e agentes do mundo na medida em que eles são estimulados a compreender, analisar e refletir criticamente o conteúdo das canções. E a música Heal the World veio a calhar com o momento que estamos vivendo. Os alunos sentem falta da escola, falta dos amigos, dos professores. Então, quais são as habilidades que eu trabalhei com eles? Foi auditivas, de compreensão leitora e de produção textual, a partir da letra da música. E quais foram as orientações? Assistir aos vídeos. Foram 2 vídeos do Michael Jackson, Heal the World, legendado em português e o outro legendado em inglês. Escolher uma frase da música em inglês e fazer um cartaz com os materiais que eles tinham em casa. Então, poderiam ter usado material reciclado, colado as folhas de caderno, sulfite e montar um cartaz grande. E também poderiam ter feito desenhos, usado a imaginação. Também poderiam ter feito um vídeo cantando a música e enviar por e-mail. E teve uma aluna que fez o vídeo cantando e ficou muito bonito. Agora vocês vão assistir o vídeo que eu fiz com os alunos, mostrando os cartazes deles. E ficou muito emocionante. Vamos conferir?
think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children, so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place. Than tomorrow, and if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place, heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human. Agora, vocês irão ver a aluna Ellen Sampaio, do 8º ano D, que irá fazer uma apresentação e após irá cantar a música. Hello, my name is Ellen Napolitano. Eu sou aluna do 8º D da Escola Maria de Almeida Schledor. Estou trazendo aqui uma apresentação da música Real do World do Michael Jackson, uma atividade que recebi da minha professora de inglês Eliane. É uma música que toca o coração das pessoas, ainda mais nesse momento difícil que estamos passando da pandemia. Enfrentando também o isolamento social, não podemos encontrar nossos amigos, nem viver a nossa vida normal como sempre vivemos. Mas sabemos que tudo isso é só uma fase e que vamos passar por isso junto e logo logo vamos estar unidos novamente. There's a place in your heart and I know that it is love. And this place was brighter than tomorrow. And if you really try, we found there's no need to cry. In this place, you feel there's no horror, sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space and make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me. And the end, I will erase it. And there are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Want to know why? There's a love that cannot lie. The love is strong, it only cares for joyful giving. If you try, we shall see. When the bliss we cannot feel. For your dream, you stop existing and start living. Did it feel through always? Love is not for the growing. Make a better world, make a better world, heal the world, make it a better place for you and for me. And the end, I will erase you. And there are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. And a dream we could see if we were a dying face. And the worry won't believe we will stand again and praise. Then why do you keep in stride life? The circumcised soul to get to play the sea becomes heavily, becomes low. Go fly so high, there was spirits never die. My heart, I feel you out of my brother. We don't work, we don't feel. Together we'll cry happy tears. See the nations to the circle winter plowshares. We could really get there if we care enough for the living. Make a little space to make a better place. The world,
foi o resultado do trabalho que nós fizemos. Thank you for watching. Bye! Bom dia, professores. Eu sou a PCNP Helena e hoje vamos conversar com vocês sobre competências socioemocionais na área de arte. Também faremos um alinhamento dos ATPCs, algumas dúvidas que surgiram e alguns feedbacks que são necessários. Bom dia de trabalho para vocês. Vamos começar. Então, estamos agora aqui com as competências socioemocionais e vamos esclarecer um pouquinho sobre a disciplina de arte e as competências socioemocionais. O Instituto Ayrton Senna desenvolveu vários e-books, entre eles a criatividade e o interesse artístico, que faz parte da competência da abertura do novo, da curiosidade para aprender, da imaginação criativa e do nosso interesse artístico. Mas como a criatividade e o interesse artístico podem nos ajudar a atravessar este período de isolamento? Como lidar com esses momentos de crise, de estresse, de isolamento, que requerem encontrar soluções criativas para enfrentar novas rotinas do nosso dia a dia? Neste período, é importante buscar novas expressões que possam nos ajudar a aliviar as tensões, a ansiedade e produzir novo sentido para a nossa vida. A criatividade e o interesse artístico dizem respeito a usar a nossa imaginação e habilidades criativas para que possamos nos expressar, utilizando linguagens variadas como a verbal, a visual, a musical, a corporal, lembrando que ser criativo não tem nada a ver com dom ou privilégio. Ser criativo é uma capacidade que todos temos, mas precisamos exercitá-la. O que é criatividade? O que é interesse artístico? A criatividade e interesse artístico dizem respeito a pensar e agir de uma forma criativa, a lidar com as nossas emoções, a tornar tangível nossas experiências. Isso envolve desde apreciar e descobrir manifestações artísticas, como também deixar a imaginação correr e produzir algo novo no cotidiano. A arte é uma forma de se conectar consigo mesmo e com os outros. Mas o que fazer? Se você tem uma habilidade, algo que pode ser ensinado, que tal compartilhar o maior número possível de pessoas? Existem diversas organizações oferecendo cursos online gratuitos. Muita gente pública nas redes sociais compartilhando suas habilidades e seus conhecimentos. Procure um momento do dia a dia para fazer arte. Isso significa tocar um instrumento que você tem em casa, usar a sua voz, fazer um desenho. Eis aqui uma ótima oportunidade para abandonar aquela temática de que você não é um bom desenhista. Não existe desenho certo ou errado, existe desenho. Dançar, escrever, use o momento arte como uma oportunidade de se ouvir. Procure ouvir canções de seus artistas favoritos, procure ouvir outros cantores com que fazem parte do seu repertório. Você terá ótimas surpresas. Use as redes sociais para divulgar iniciativas que promovam o encontro por meio da arte. Para pais e mães com filhos em casa, coloque em prática o momento da arte. Façam desse momento pura expressão e liberdade. Imaginação não tem limites. Para professores que estão lidando com o desafio da sala de aula à distância, não deixe de estimular a expressão dos seus alunos por meio das diversas linguagens. Socializar é importante para descobrir novos significados, construir novos significados, reconstruir novos significados. Para crianças e adolescentes e jovens que estão em isolamento, que tal descobrirem novos artistas? Um por dia. Compartilhar com o mundo as suas descobertas. Colocar no Padlet. Que tal compartilhar a sua própria arte? Que tal o fanfic? Nesse mesmo e-book que eu sugeri para vocês aqui hoje, nós temos uma viagem virtual sobre o Museu do Louvre, Museu do Prado, Museu Metropolitano de Nova York, Museu da Imagem e do Som em São Paulo, Museu Casa Perfeita. Ele também tem outros e-books sobre tolerância, estresse, responsabilidade, foco. Muito interessante esses documentos. O site do Instituto Ayrton Senna também tem cursos sobre BNCC e as competências socioemocionais. E também tem um novo livro que eles estão fazendo curso, que é o Pensamento Crítico e o
pensamento criativo e crítico, muito interessante para a gente conhecer. Dando prosseguimento ao nosso ATPC, vamos fazer um pequeno alinhamento. Alguns professores ainda têm um pouquinho de dúvida quanto a acessar os nossos ATPCs. Então, as nossas ATPCs estão na página PCNP Linguagens NP Jundiaí do Facebook e no YouTube. As escolas são comunicadas pelo e-mail institucional e via WhatsApp com um dia de antecedência acerca do horário e duração da ATPC. O Centro de Mídias também tem agora no desktop, né, no notebook, a página do Centro de Mídias. Não é necessário só acessar pelo app. Quem quiser acessar também pode baixar através do aplicativo que encontra também no site do Centro de Mídias. Importante desse site, que nós conseguimos ler os documentos com maior facilidade, são os materiais de orientação e a programação. A formação de professores tem uma programação, né, que consta o horário das ATPCs de linguagem, assim como a formação continuada. Nessa página também tem a programação diária. Então, as páginas constam aqui as aulas que tem no Centro de Mídia naquele dia. Cabe algumas mudanças, evidente, né? Mas o mais importante são as habilidades que essas aulas possuem. Elas vêm linkadas aqui em cada aula. E as habilidades essenciais do segundo bimestre também. Esses documentos são importantes para que a gente possa pensar numa retomada quando os nossos alunos voltarem ao ambiente escolar. Bom, as ATPCs deverão consolidar-se como espaço dinâmico de formação que contemplem estudos e investigação. Então, as nossas ATPCs sempre possuem a parte teórica, para que a gente possa, nesse momento, ter um estudo, né, as nossas orientações embasadas em um estudo. Esse movimento constante de reflexão sobre a prática educativa e sua transformação é em um processo sinérgico visando a melhoria da aprendizagem dos estudantes a partir do aperfeiçoamento da prática docente. Para apoiar a realização das ATPCs, a SEDUC propôs uma programação de pautas formativas a serem desenvolvidas nesse processo de formação em rede, com foco na implementação do currículo paulista, explorando temáticas referentes aos programas e aos projetos estratégicos da SEDUC. Então, esse documento vocês podem encontrar aqui no portal da EFAP Formação, e as nossas ATPCs sempre pautadas nas pautas formativas, tentando, assim, ampliar um pouco o repertório que nós temos depois dessas pautas, para potencializar essa aprendizagem de formação que nós achamos muito relevante. Bom, alinhando o nosso formulário da semana passada. Bom, o nosso formulário, alguns professores solicitaram que a gente pudesse compartilhar. Se eu compartilhar o formulário, o que vai acontecer? As respostas vão vir para mim, e não é o que vocês gostariam. Então, para que nós tenhamos um aproveitamento melhor deste formulário, vocês precisam ou copiá-lo, montar um novo e copiar as questões que estão lá, ou copiar aquilo que vocês acham mais relevante. Aí abre um novo link, envia para os alunos, e essas respostas seguirão para vocês, né? Então, não adianta eu compartilhar, eu preciso que vocês acessem, recortem e colhem aquilo que acham mais relevante, montem um novo formulário e encaminhem para os seus alunos. Eu quero agradecer aos professores que responderam ao formulário, fiquei bastante satisfeita com as respostas, e principalmente pelos professores de língua inglesa, educação física e língua portuguesa, que tiveram, assim, o carinho de ter aberto, de ter visto, e eu tenho certeza que aprenderam um pouquinho, porque os vídeos são bem interessantes. Muito obrigada a vocês. As referências aqui da nossa ATPC.
os nossos agradecimentos e gostaríamos de informar que se vocês têm um conteúdo, uma prática que vocês queiram compartilhar, por favor, encaminhem para a gente, principalmente se essa prática for em cima do que nós já sugerimos para vocês, o fanfic, o Padlet, ou qualquer das nossas atividades, os formulários, ou qualquer das nossas atividades que tenha sido relevante para vocês e que vocês desenvolveram. Nós gostaríamos muito. Bom, todo sucesso é fruto de um grande trabalho em equipe. Muito obrigada a todos e até o próximo ATPC. Bom dia.